Começando por aqui mais um Saúde e Bem-Estar Podcast. Hoje eu tenho a alegria de receber a doutora Eline Dias Pereira, ela que é médica endocrinologista. Vamos falar um pouquinho sobre a diabetes. Bom, a gente já começou aqui com uma discussão, né, doutora? Eu disse a diabetes, aí eu já olhei para ela e disse, é o A, daí ela já me deu uma explicadinha aqui, porque é a doença, então eu não errei, né? Exatamente. Mas antes de mais nada, bem-vinda, que bom estar aqui contigo e poder contar aí com os teus conhecimentos a respeito de uma doença que é bem comum, né? Depois nós vamos falar muito sobre isso. Bem-vinda, doutora. Obrigada, Camila. Bom dia pessoal da Rádio Alvorada. É um prazer estar aqui conversando com vocês, né, sobre o diabetes ou a diabetes, né, como eu estava comentando. E essa é uma doença realmente muito frequente na nossa população. Então, a ideia principal hoje é a gente poder conversar melhor sobre essa doença, porque ela é uma doença que abrange muitas pessoas. Então, 10% da população brasileira tem diabetes. Então, a gente está falando de 16 milhões de pessoas que convivem com uma doença silenciosa, que muitas vezes a pessoa não sabe que tem o diabetes e que com o passar do tempo, se não bem tratada, ela pode trazer problemas bem graves. Eu já me surpreendi, por óbvio, né? Sou leiga no assunto, mas já me surpreendi que uma das vertentes, vamos dizer assim, da endocrinologia, que é a mais demandada, vamos dizer assim, o atendimento, né, a quem tem diabetes é o mais demandado no seu consultório, por exemplo. Sim. E porque vamos tentar também explicar o que a endocrinologia faz, né, para depois nós começarmos a nos dedicar mais ao diabetes. Ótimo, é bem importante poder conversar sobre isso, Camila, porque ao contrário de outras áreas, que o nome da área já diz o que faz, isso. A endocrinologia é um pouco mais complicada da gente entender. Então, a endocrinologia é a área que estuda e trata a parte dos hormônios. E o que são hormônios? Hormônios são mensageiros. É a maneira que o nosso corpo tem, internamente, dos órgãos, se comunicarem. Então, a maneira que um órgão tem de sinalizar para o outro é através desses mensageiros, os hormônios. E quando a gente fala em diabetes, a gente está falando de uma doença hormonal, porque a insulina, que é o hormônio que regula esses níveis, quando ela está com algum problema, seja em falta, seja não funcionando corretamente, a pessoa acaba desenvolvendo esse problema que acaba elevando os níveis de açúcar no sangue. Ah, tá certo, mas também há, por exemplo, procura no seu consultório por pessoas que querem perder peso, por exemplo, né? A obesidade ela é uma doença que também tem por base a parte da origem do diabetes. Então, boa parte dos casos de diabetes vem devido a sobrepeso e obesidade. E a obesidade, por si só, ela é uma doença muito importante que também está atingindo níveis alarmantes. Então, metade da população brasileira já tem sobrepeso e a gente sabe que isso também vai levar a outros problemas. Até acompanhei o papo de vocês esses tempos com o Dr. Henrique Perin, né, falando sobre a questão de disfunção erétil. E uma das causas que ele também trouxe da disfunção erétil também acaba sendo a questão do diabetes, da obesidade. Sim. Então, essas doenças, eu costumo dizer que quando a gente olha um iceberg, a gente vê a pontinha. E o que está por baixo é essa questão toda metabólica, que é a parte, né, do diabetes, da obesidade, da pressão alta. Então, tem muitas doenças que, além de serem doenças, elas facilitam o paciente a ter outras doenças. E tem muitos mitos também, né? Porque eu já ouvi pessoas fazendo comentários assim, tão magrinha e com diabetes, né? Não existe essa relação, né? Isso, até porque eu acho que é bem importante, né, Camila, a gente começar com o que é diabetes. Isso. A primeira pergunta que eu faço para o meu paciente, que chega para mim e diz, doutora, vim para cá porque eu tô com diabetes, meu diabetes está descontrolado, eu preciso entender o que ele entende sobre a doença. Então, dona Maria, seu João, o que é diabetes?
Ah, não sei, é uma doença grave, é uma doença silenciosa. E alguns me dizem, doutor, eu não sei o que é diabetes. Eu recebi esse carimbo, né? Fui taxado de diabético, mas eu não sei o que é isso. E o diabetes é uma doença onde o corpo não consegue usar de maneira correta o açúcar, a glicose. Então, a glicose é o principal combustível de energia para o nosso corpo. E para o corpo funcionar, ele tem que ter glicose, no caso o açúcar. Só que essa glicose, esse açúcar, ele tem que ir para o lugar correto, que é dentro das células, que é onde ele é transformado em energia. Quando a pessoa tem algum problema que esse açúcar não consegue entrar dentro das células, ele acaba ficando em excesso no sangue. E quando o açúcar fica em excesso no sangue, nós temos dois problemas. Dentro das células, que é para ter açúcar e, no caso, ter energia, não tem. Então, a pessoa pode ter cansaço, fraqueza, indisposição. E fora das células, no caso no sangue, que é para ter um nível ok de açúcar, começa a ter açúcar demais. E isso vai intoxicando todos os órgãos. Então, quando a gente fala em diabetes, a gente tem que entender aonde que está o defeito para a gente ver em quem que vai acontecer essa doença, como que ela vai se comportar. Então, quando a gente ouve essa questão de, tão magrinha e tem diabetes, ou tão novinha e tem diabetes... Vem muitos mitos. Porque comeu muito doce. Porque comeu muito açúcar. A família não cuidou direito. A gente ouve muito isso. E são mentiras. Então, quando a gente fala no diabetes tipo 1, ocorre uma deficiência da produção desse hormônio chamado insulina, que é produzido lá no pâncreas. Então, quando esse hormônio ele não é produzido, a pessoa desenvolve o que a gente chama de diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, que o próprio corpo ataca o pâncreas e não deixa o pâncreas produzir insulina. Essa doença autoimune, ela acaba estragando umas células, que eu chamo de célula beta-pancreática, que é quem produz a insulina. Não tendo insulina, o açúcar não consegue entrar dentro das células. Certo. Então, esse diabetes, que ainda bem é um diabetes menos frequente, 90% dos casos são o diabetes tipo 2, e esse que a gente está falando é o diabetes tipo 1, mas ele costuma acontecer geralmente em crianças pequenas, na faixa de 5 anos, 10 anos, pode acontecer mais adiante, então qualquer um de nós pode vir a ter esse diabetes tipo 1, mas ela é bem mais comum em crianças pequenas. E nesses casos, como tem uma falta de insulina, o único tratamento é insulina. Então falam, nossa, pequenininha e tendo que usar insulina. Que bom que nós temos uma medicação para isso, né? Que bom que nós temos o hormônio que regula esses níveis de açúcar e a pessoa controlando esses níveis vai ter o diabetes Quantos são os tipos? Principalmente, assim, no grosso mesmo, a gente fala em 3 tipos. Tá, então a gente falou mais do 1 agora, né? Isso. O tipo 1 é essa falta de insulina, doença autoimune, geralmente criança pequena, magrinha, quadro que abre de uma hora para outra, então a criança começa a ter muita sede, muita fome, perda de peso. Vai fazer exame, glicose 300, glicose 400. Único tratamento, insulina. Qual que é o normal? Os níveis de glicose em jejum seria até 99. Tá. E em medições aleatórias, tipo, minha mãe tem diabetes, ela mediu a glicose dela, vou medir a minha também. Então, glicose aleatória até 200. Tá. Então, quando a glicose está alterada, né, nessa criança, a gente faz alguns exames para identificar, mas geralmente acaba sendo esse diabetes tipo 1, que o tratamento é insulina. O diabetes tipo 2, ele é o diabetes mais comum, que é esse que eu comentei que 10% da população brasileira tem. O diabetes tipo 2 não ocorre uma falta da insulina, ocorre que é uma insulina que não funciona direito. Eu brinco que é uma chave defeituosa que não abre a portinha das células aonde o açúcar tem que passar. E esse diabetes tipo 2, ele é o diabetes que representa 90% dos casos de diabetes, que é assim o grosso do meu consultório. Então, a maioria dos meus pacientes, né, que vêm me procurar é devido ao diabetes tipo 2. E o diabetes tipo 2, ele é um diabetes que ele vem mais devagarinho, sem sintomas muitas vezes, descobre a partir de um check-up, consultou com a ginecologista que pediu o exame, descobriu que está alterado. Consultou com o médico do trabalho que pediu o exame e viu que estava alterado. Então, a partir dali, muitas vezes se descobre esse diabetes. E esse diabetes tem algumas coisas por base. Então, entra a questão genética, às vezes pai teve diabetes, mãe teve diabetes, questão de sobrepeso.
Então, a gente sabe que o excesso de peso, a questão de aumento de gordura abdominal também está ligado com o aumento de risco desse diabetes. E muitas vezes a pessoa não sente nada. Então, me dizem, nossa, mas eu me corto e me cicatrizo bem, eu não tenho diabetes. Sim. Ah, mas eu não tenho sede, eu não tenho diabetes. E ali, fazendo os exames, a gente descobre que tem. É, que nem o Covid, às vezes não dá sintomas. Isso, mas é assintomático, exatamente. E infelizmente, né? Porque ela é uma doença bem silenciosa e depois a gente vai entrar melhor nessa parte, mas uma doença bem grave. E o diabetes tipo gestacional, que seria um terceiro tipo de diabetes, ele acontece devido à resistência à ação da insulina que acontece na mulher gestante, muitas vezes a partir da 22ª semana de gestação. Então, por isso que durante a gestação, a ginecologista, né, a obstetra, pede para a mulher fazer o teste, além daquele da glicose de jejum, aquele exame do líquido doce. Então, muitas mulheres dizem, aquele líquido lá que me deixou enjoada, me deixou nauseada, que é justamente para ver como o corpo desta mãe, dessa gestante, reage à glicose. Porque se o corpo da mãe não lidar bem com esse nível de açúcar, né, o nível de açúcar subir muito, o bebê acaba tendo que produzir insulina para baixar os níveis de glicose da mãe. E ali a gente está falando de insulina, que é um hormônio que ajuda na questão de ganho de massa, ganho de peso. E muitas vezes esse bebê acaba vindo com peso maior, que é o que chama de feto macrossômico, às vezes uma criança maior de 4 quilos, que pode também trazer problemas para a parte de parto. Daí já nasce, a criança já nasce com... Não, é uma doença materna. Então, como é devido à tá. resistência à ação da insulina, devido à questão ali da placenta, a gente brinca que nasceu o nenê, né? Foi para fora a placenta, foi para fora o diabetes. Muitas vezes está resolvido. Essa mulher que teve diabetes gestacional, ela tem uma chance maior de vir a ter diabetes no futuro. Então, a obstetra sempre orienta, nasceu o nenê, melhorou teu diabetes, tu não tem mais nada, tu tá bem, tá saudável, mas passa lá com a Eline, vamos fazer uns exames, vamos monitorar, porque tu tem uma chance maior de vir a ter o diabetes, no caso, tipo 2, no futuro. Mas é só a ingestão de açúcar, não, tem fatores genéticos, né, como você falava, a ingestão de açúcar interfere. Vamos lá. Para que essa é outra questão bem importante da gente entrar. Né? Então, o que a gente tem que analisar é a questão causa e controle. Isso. Consumir açúcar causa diabetes? Não. A pessoa que tem uma genética favorável, uma pessoa que tem hábitos de vida ok, apesar da ingesta de açúcar aumentada, faz atividade física, controla bem o peso, esses outros parâmetros estão ok, talvez essa pessoa nunca tenha diabetes. Então, a gente conhece várias pessoas que a gente diz, nossa, mas o fulano comeu açúcar a vida inteira, nunca teve diabetes, eu que quase não como tenho. Então, o consumir açúcar não causa diabetes. A partir do momento que a pessoa tem o diabetes ou pré-diabetes, que seriam essas alterações já que vão começando a acontecer, é importante reduzir o consumo de açúcar. Porque daí a gente vê que o organismo já não consegue lidar com aquela substância. Então, a partir do diagnóstico de diabetes, todo paciente que vem para o meu consultório, eu digo, urgente passar com o nutricionista. Porque o que o nutricionista vai fazer? Vai orientar não só a questão do açúcar, como principalmente os alimentos que acabam se transformando em açúcar. Então, essa parte nutricionista... Farinha, por exemplo, isso. Né? Então, o que a nutricionista vai orientar? Tipos de farinhas, quantidades, com o que nós vamos consumir a farinha. Então, a ideia não é tirar a farinha de todo mundo. Mas é bem diferente uma farinha refinada e uma farinha integral. Então, tudo que for integral, por mais que tenha a mesma quantidade de açúcar de carboidrato, ele é um açúcar que ele vai sendo liberado mais devagarinho, que dá tempo do corpo reagir. Então, digamos, uma fatia de pão branco, que a gente vai comer, o pão branco, né, de farinha refinada com manteiga e queijo, por exemplo. Aquilo vai ter um pico de liberação de açúcar muito rápido, que não dá tempo do corpo reagir. Se a gente mudar esse pãozinho para um pão integral, a gente colocar junto ali uma proteína, então um ovo mexido, um guisadinho, um franguinho, um atum, a velocidade de absorção desse açúcar vai ser bem mais lento, que dá tempo. Tanto para o corpo reagir, como das medicações funcionarem para a pessoa que faz uso de medicação comprimido ou medicação insulina. Então, tudo isso é importante passar com a nutricionista, né, ou nutricionista, que é o profissional que entende bem disso. Então, porque às vezes o paciente me diz assim, tá, mas eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, eu não posso comer sei lá o quê, mas doutor, o que eu vou comer? Né? Eu vou morrer de fome. E a ideia não é isso, a ideia é mexer nessa parte alimentar,
com o nutricionista para poder encontrar uma dieta que se encaixe bem para esse paciente. Até porque a gente está falando de uma doença crônica, que muitas vezes o paciente vai ter diagnóstico com 40, 50, 60 anos de idade e essa pessoa vai viver mais 30, 40, 50 anos com essa doença. Né? Nós já vamos falar em tratamento, Claro. mas além da genética, o consumo de açúcar que às vezes, né, pode interferir, tem algum outro fator? Sei lá. Tudo envolve. Os hábitos de vida, por exemplo? Hábitos de vida, outras doenças. Então, assim, na época do Covid, foi uma época que eu peguei, assim, aquele boom de diabetes. Olha só. Porque a gente COVID, sabe, né? ele mexe com tudo. Então, tive vários pacientes que me disseram assim, uma vez que outra minha glicose alterou, tive Covid, minha glicose foi a 400, tiveram que me fazer insulina. Que loucura. E muitas vezes, passada a doença, reverte. Medicamentos que também podem favorecer essa parte do diabetes, principalmente a parte dos corticoides. Então, tem paciente que usa muito aquelas injeções que fazem para dores musculares, dores ortopédicas. E essas medicações na base de corticoide, elas podem sim também elevar o nível de açúcar no sangue. Porque o corticoide, ele faz aumentar o nível de açúcar. Então, tem pacientes que me dizem, doutora, meu diabetes está super bem controlado. Fiz medicação para asma, fiz medicação para bronquite, usei corticoide, digamos, por até uma doença reumatológica, minha glicose subiu. Então, o corticoide, ele também acaba favorecendo. Vários fatores, então. Isso. O exame é de sangue, né? É o famoso furinho no dedo. Sim, são vários exames que a gente pode fazer para analisar esses níveis de açúcar no sangue. Um deles é a pontinha do dedo, né, que chama de hemoglicoteste, que é a pontinha do dedo. E esse exame ali, muitas vezes feito em jejum, né, o que a gente espera? Resultado menos do que 99. O exame que a gente faz no laboratório, também da glicose de jejum, que a gente também usa essa referência de até 99. E tem um outro exame, que é o exame queridinho, preferido assim dos endocrinologistas, que é a hemoglobina glicada. O que é essa hemoglobina glicada? Hemoglobina é a célula que transporta oxigênio no nosso corpo. A hemoglobina ela vai no pulmão pegar oxigênio e levar para o corpo. Quando a hemoglobina ela encontra o açúcar no sangue, que é normal elas se encontrarem, elas se grudam. E o tanto que elas se grudam vai nos dizer como é que está a média da glicose dos 3 últimos meses. Então, grudou um pouquinho, está normal. Grudou muito, está alterado. E o normal dessa hemoglobina glicada é até 5,6. Quando vem entre 5,7 e 6,4 é o que a gente chama de pré-diabetes, que significa que já está alterado, mas nem tanto. Passou de 6,5, a gente já considera o diagnóstico de diabetes. E qual que é a vantagem dessa hemoglobina glicada? É um exame que não precisa ser feito em jejum, então pode ser feito a qualquer momento, e ele puxa a média dos 3 últimos meses. Então, o paciente Mapeia, assim. daqui a pouco, alterou a glicose de jejum, porque não fez o jejum adequado, levantou durante a noite, acabou comendo alguma coisa, não deu tempo certo de jejum, teve uma dieta meio bagunçada nos últimos dias. O jejum pode alterar, mas esses 3 últimos meses, ele já abrange mais tempo. Tu já tens, né? O profissional tem aí uma referência, né, a mais para iniciar um tratamento, mais ou menos isso, né? Isso ali. Mas também é de sangue o exame? Também exame de sangue, exame laboratorial normal. E o bom é só a análise que é diferente. Isso. O bom é que é um exame que costuma estar na maioria dos check-ups. Então, a gente pede, né, assim, sempre, né, para os colegas médicos, então, gineco, clínico, pedir sim a glicose de jejum, mas pedir também essa média que é a glicada, porque muitas vezes a glicada altera primeiro. Então, tem pacientes que têm uma glicose de jejum normal e a glicada que está acusando que ao longo do dia essa glicose vai subindo. O tratamento, agora vamos focar um pouquinho no tratamento, até porque nós já falamos de muitos assuntos por aqui, né? E já surgiu, inclusive, um medicamento que é indicado para diabetes, que hoje tem sido usado com outras finalidades, né? Por exemplo, a perda de peso, que seria... Me ajuda? A semaglutida, que seria Rybelsus, o Ozempic. O Ozempic, isso. Mas a gente fala assim mais, né, tradicionalmente, quando se fala em diabetes, insulina. Quando se usa um, quando se usa outro, como é o uso, né, desses medicamentos? Então, em relação ao diabetes tipo 1, que é aquele que a gente comentou que começa na criança, tratamento insulina. Então, diabetes tipo 1, falta de insulina, a gente trata repondo insulina, geralmente 2 tipos. Uma insulina que aplica uma vez no dia, que ela dura 24 horas para manter os níveis estáveis ao longo do dia, e mais correções de insulina ao longo do dia conforme a pessoa vai se alimentando. Então, quem tem diabetes tipo 1 geralmente aplica uma insulina de ação prolongada e mais umas 3
aplicações de insulina rápida ao longo do dia para cobrir a refeição. Essa aplicação é uma agulha mesmo, uma pequena agulha, né? Uma agulha que hoje em dia a gente explicar. tem uma canetinha, então é bem tranquilo, né? Eu digo, antigamente, assim, tinha que ferver a seringa para aplicar a insulina, né? Desinfetar a seringa para fazer a aplicação. Depois de um tempo, a gente tinha aquela seringuinha descartável, que alguns pacientes ainda usam. E agora a gente tem as canetas de aplicação, que é muito mais fácil, leva na bolsa, onde tu vai, leva junto. Então, é bem tranquilo. Então, a criança leva para o colégio, a pessoa leva para o seu trabalho, é bem tranquilo de aplicar. Isso em relação ao diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2, como é uma doença que são vários pontos do organismo que podem ter defeito, a gente tem medicações que atuam em pontos diferentes. Então, tem remédios que atuam na parte de fazer a pessoa urinar mais açúcar. Então, eu sempre brinco com o paciente, é melhor ter açúcar no vaso sanitário do que na corrente sanguínea. Tem medicações que fazem o pâncreas produzir mais insulina. Tem remédios que fazem o pâncreas produzir mais insulina de uma forma glicose dependente. Significa glicose está mais alta, remédio trabalha mais. Glicose está mais baixa, remédio trabalha menos. Tem vários tipos de remédios que atuam na parte da resistência à ação da insulina, como aquele famoso metformina, que é o Glifage, que inclusive a gente tem ele pela farmácia popular. Então, quase todos os pacientes fazem uso dessa medicação, metformina, que é o Glifage. Tem medicações que atuam na parte da resistência à insulina no pâncreas, como a pioglitazona, que também é uma medicação bem interessante. Então, a gente vê que tem vários lados que a gente pode chegar para tratar esse diabetes. Então, eu converso bastante com o paciente que a partir desse exame da hemoglobina glicada, dos exames da pontinha do dedo, a gente consegue ver a que pé que a gente tá. E então, qual medicamento usar. Isso aí. Se começar a pegar fogo aqui no estúdio, né, aqui na cadeira, a gente vai jogar uns balde de água, a gente apaga. Agora, começou a pegar fogo aqui no prédio, não adianta vir com balde de água, né? A gente tem que vir com um caminhão de bombeiro. Então, é isso que eu digo para o paciente, é um diabetes mais forte, às vezes vai entrar com 2, 3, 4 medicações, daqui a pouco elas vão funcionar por um período, daqui a pouco eu vou ter que entrar com uma quinta, uma sexta medicação para poder acalmar. Essa outra linha de medicamentos, né, que tu comentou, são uma linha de medicamentos que a gente chama de análogos de GLP-1, e essa linha, ela foi descoberta inicialmente para a parte do diabetes, e ela atua também na parte de fome, na parte de saciedade. Isso. Então, é uma medicação que ela ajuda também para a parte de obesidade. Então, as primeiras que a gente tiveram, que seria dulaglutida, liraglutida, que são os Trulicity, Victoza, Saxenda, eram medicações que já tinham resultado bem bons, mas não tão expressivos. Essa outra linha, que é a semaglutida, que seria o Ozempic, Wegovy, Rybelsus, já são medicações que atuam mais tanto no diabetes como no peso, tendo resultados de peso bem legal. Com dose plena da medicação, a gente consegue perda de peso na faixa de 17% de peso. Já tive pacientes que perderam mais, 20%, 25% de peso. E a gente tem que chegou no mercado essa semana passada, a tirzepatida, que é o famoso Monjaro, que é um outro remédio que, além dele ser esse análogo de GLP-1, ele atua também na GIP, que é uma outra via de sinalização de fome, de saciedade, de controle de glicose. Então, o que a gente vê, Camila? Que a indústria farmacêutica, ela viu que esta doença, tanto diabetes como obesidade, são doenças que estão em pleno crescimento. E interligadas. Claro, e por isso está sendo investido cada vez mais tempo e recursos e estudos para termos medicações boas. Então, hoje, com essa nova medicação, que seria a tirzepatida, a gente vê que um número muito expressivo de pacientes praticamente deixa de ter diabetes usando o remédio. Eu ia te questionar sobre isso, se é possível a pessoa se curar e não ter mais diabetes, mas já falamos sobre isso. Só ainda sobre a medicação, são todas injetáveis? Nós temos também agora comprimido. Tá. Então, seria uma opção bem interessante, que é essa semaglutida que eu estava comentando. A gente tem hoje o Rybelsus, porque tem muitos pacientes que me dizem, Eline, aplicar, né, me picar, não quero. O que tu tem via oral? E hoje a gente tem até a opção via oral. Então, a gente vê que a medicina está evoluindo muito. Mas são medicamentos relativamente caros, né? Sim, são medicamentos caros. Os valores não são acessíveis. O Rybelsus, por exemplo, ele começa na faixa de 580, agora acho que está mais ou menos por mês. Mas tem uns que é mais de 1.000, né? Sim, não é? Esse Rybelsus que eu comentei é o comprimido. Esses injetáveis, as canetinhas menores para um mês na faixa de 900, canetas maiores chegando até quase R$2.000. Esse outro também, que é a tirzepatida, que é o Monjaro, começou com dose mínima de R$1.400.
onde vem 4 canetinhas de aplicação, uma aplicação na semana, e por enquanto no Brasil a gente só tem 2 doses, que seria 2,5 e 5, que são as doses mais baixas. Conforme a Anvisa vai trazendo, né, a medicação vai chegando, vão ter doses maiores que chegam até 15 miligramas, que é ali que a gente vê um efeito mais expressivo, tanto para peso como para a parte de diabetes. Então, são medicações caras. E esses outros remédios mesmo, né, para o diabetes, que são comprimidos, que ajudam perda de açúcar na urina, que ajudam o controle da parte de insulina pelo pâncreas, também são vários remédios que também são remédios caros. Então, alguns a gente tem via saúde pública. Qual que é que você falou? Nós temos o Glifage, que é a metformina, que também é um remédio bem bom, costuma ser o tratamento base de todo o paciente. Sim. Mas esse interfere também na saciedade? Na parte peso, não. Ele é neutro para peso. Tá. Então, nem para ganho, nem para perda. E nós temos agora, para pacientes com mais de 65 anos, também gratuito, a dapagliflozina, que é um dos remédios que ajuda a perder mais açúcar na urina. Então, está sendo bem bom, porque a gente vê que tem muitos pacientes que realmente não têm condições de investir um valor tão alto no tratamento. Até porque, como a gente sempre fala com o paciente, não é 1 mês ou 2 que ele vai usar. São medicações que daqui a pouco a pessoa vai usar no longo prazo, né? Usar, às vezes, até para sempre. Nossa, alguns casos, quando realmente o diabetes é, né, o foco, por ser uma doença crônica para o resto da vida. Mas existe casos em que há a cura, por exemplo, a pessoa para de... Mais ou menos. Vamos entrar nisso só complementando essa parte do tratamento do diabetes tipo 2, que acho que isso é importante falar, que tem momentos que essas medicações que a gente tem, via oral, tudo mais, elas também não dão conta. A doença evolui a tal ponto que a gente acaba também precisando de insulina. E daí faz o quê? Então, não necessariamente porque usa insulina é o diabetes tipo 1. Pode ter sido que este paciente que tem um diabetes tipo 2, que tem essa resistência à ação da insulina, ou por questões financeiras, então, tipo, a gente já entrou com o que o posto de saúde dá, a gente já entrou com o que tem na farmácia popular, o paciente não tem como entrar com essas outras medicações, a gente acaba indo para insulina. E outros pacientes que já usaram tudo que tem de bom e de melhor, o diabetes segue vindo alto, não está cedendo com essas medicações, a gente acaba entrando também com o uso de insulina. E a insulina, você vai ter que aumentar a dose gradativamente ou não? A gente vai ter que avaliar. Tem pacientes que com uma certa dose ficam bem. Pro resto da vida? Isso, a cada 3, 6 meses a gente reavalia nas consultas e vai ajustando, aumenta um pouquinho aqui, aumenta um pouquinho ali, ou daqui a pouco entrou com atividade física, a gente consegue reduzir dose, melhorou a alimentação, a gente consegue reduzir dose. Então, são vários fatores que estão envolvidos, por isso que a gente pede que o paciente acompanhe. Então, aquele remédio que deixou a pessoa ótima, perfeita hoje, daqui 6 meses pode não ser mais suficiente, porque essa é uma doença que ela tende a ir ficando cada vez mais forte. Então, um exemplo, né, que eu dou para o paciente, gosto bastante de exemplos, né? Então, que o diabetes, ele é uma doença que eu digo ladeira abaixo. A perda da função pancreática, ela tende a seguir acontecendo conforme a gente vai envelhecendo. Só que existem ladeiras e existem ladeiras. Sim. Então, o paciente que se cuida da alimentação, cuida do exercício físico, paciente aderente, vem na consulta, faz o tratamento, monitora com os exames, mantém controlado, a perda de função pancreática dele vai ser tão baixinha, tão aos pouquinhos, que a gente vai conseguir segurar esse diabetes controlado no longo prazo. O paciente que muitas vezes... Ou, não digo necessariamente culpa do paciente, às vezes culpa também da genética. Tem pacientes que têm pai diabético, mãe diabético, toda a família diabética que mesmo se cuidando vai ter essa deterioração mais rápida. Então, esse paciente, ele acaba perdendo aquilo que o corpo produz insulina e a gente acaba fazendo as reposições com insulina também. E a insulina é Daí associa medicamento à insulina. Isso. A gente vai associando medicação à insulina. E a insulina, ela é uma medicação que às vezes o paciente tem muito medo. Porque eles têm alguns mitos ou algumas situações que aconteceram que eles tomam como regra. Então, por exemplo, meu vizinho usou insulina, ficou cego. Meu vizinho usou insulina, teve a perna amputada. A insulina é o remédio. O paciente ficou cego, o paciente teve perna amputada por conta da doença, que é o diabetes, e não a insulina. Então, a insulina ela é uma substância que ela foi desenvolvida ali por 1921, 22. Até então, quem tinha diabetes morria. Foi em função da guerra, não foi? Não, nada a ver. Não. O que eu lembro, assim, que o pessoal comenta bastante é que relataram uma cena de uma enfermaria onde tinha várias crianças com diabetes tipo 1 em coma,
praticamente morrendo. E a partir do momento que essa insulina ficou pronta, que era a partir do pâncreas de porco, começaram a infundir insulina nas crianças e foram infundindo uma a uma. Quando aplicaram na última criança, a primeira começou a acordar. E as crianças foram acordando e foram voltando à vida, digamos, né? Então, a insulina, ela é um hormônio que bota o açúcar lá dentro da célula. Então, a gente não tem que ter medo da insulina. Claro que a gente tem que trabalhar para não precisar chegar no ponto da insulina, no sentido de, é uma medicação injetável, a questão do desconforto de aplicação, tem que monitorar a pontinha do dedo. Então, claro que se a gente conseguir reverter essa doença antes de não chegar ali, melhor. Mas a gente sabe que hoje ela existe para tratar, para salvar. Que até 100 e poucos anos atrás não tinha essa opção. Não tinha. Né? Então, nós falávamos, depois a gente vai ter que voltar aí nessa questão da perda de visão. Mas nós, só para complementar, tem pacientes que são curados assim? O termo cura para diabetes a gente não costuma usar. A gente gosta do termo remissão. O que é remissão? É quando a gente cuida tão bem desse diabetes que ele adormece. Então, quando a pessoa cuida bem da alimentação, faz atividade física, tem tudo bem controlado, muitas vezes esse diabetes ele vai diminuindo. E o que eu consigo fazer? Tiro um remédio. Segue bem, tira outro remédio. Segue bem, tira outro remédio. Quem é meu paciente sabe que eu sempre digo assim, que quanto menos remédio usar, melhor. Então, se a pessoa ficar bem sem medicação, melhor dos mundos. Mas a medicação está ali para o que a gente precisar. Então, tem vários pacientes que chegam para mim em uso de insulina. Conforme a gente consegue alinhar as medicações via oral, a gente consegue tirar a insulina. Ou com vários comprimidos, a gente melhora a questão da alimentação, são menos comprimidos. E tem pacientes que a gente consegue, sim, tirar todos os comprimidos. E a pessoa fica bem. Só que eu digo, esse diabetes, ele está adormecido. A gente tem que cuidar. A qualquer momento, desregulou a alimentação, parou o exercício, teve alguma doença mais forte, né? Uma pneumonia, uma gripe, um covid, esse diabetes ele pode voltar. Então, ele é uma doença que é um casamento. É para a vida inteira, a gente tem que cuidar, tem que monitorar. Ah, mas agora eu tô bem. Agora tá bem. Vem daqui 6 meses pra gente ver se tu continua bem. Entendi. Então, a gente tem que monitorar. Eu falei da guerra, mas é a penicilina, que é antibiótico. Mas termina em ina. Sim, parecido. Né? São as descobertas científicas que, claro. infelizmente, a gente tem que dizer que ainda foi em função de uma guerra, né, que a gente descobre alguns medicamentos. Que sobra alguma coisinha boa dentro de coisas ruins, é verdade, né? Mas sempre me chamou a atenção esses fatos ligados ao diabetes e à perda de visão. Por que isso acontece? Como eu estava comentando ali no início, né, o que é o diabetes? É nível de açúcar alto no sangue. Então, quando a gente vê que todo o nosso organismo ele é banhado por sangue, então, né, o nosso sangue está correndo dentro das veias, das artérias, tá em todo o nosso organismo. Quando começa a chegar sangue com muito açúcar nos olhos, sangue com muito açúcar nos rins, sangue com muito açúcar nos nervos periféricos. No caso do homem também, né, entra essa questão ali da disfunção erétil. Então, a gente vê que todo o organismo ele começa a receber muito açúcar. E esse açúcar vai intoxicando os órgãos. Então, não é para o olho estar recebendo o nível de glicose de 400 e 500. Era para estar recebendo 80, 90. Então, essas lesões, com o passar do tempo, vão acontecendo e vão deteriorando os órgãos. Então, por exemplo, os rins. O paciente ele pode começar o rim já não filtrar direito. Então, tem um exame que a gente faz que é a proteína na urina, para ver quanto de proteína que está perdendo na urina. Considerando que o rim é como se fosse uma peneira, se essa peneira está bem fechadinha, só passa líquido. Essa peneirinha, por conta do diabetes, vai ficando mais esgaçada, começam a passar moléculas maiores como as proteínas. Então, quando a gente vê que o paciente está perdendo proteína na urina, que isso a gente identifica tanto pelo exame, como a gente pode ter uma ideia a partir de urina com mais espuma, ali a gente consegue ver, opa, pera ali, tá tendo já lesão renal, vamos fazer uma avaliação com o nefrologista. Ou o paciente começa a perder visão, que a gente identifica a partir do exame de fundo de olho. Então, todo paciente que tem diabetes há pelo menos 5 anos, pelo menos uma vez no ano tem que passar com o oftalmologista para fazer o exame de fundo de olho para ver se esse diabetes já está prejudicando os olhos ou não.
Questão dos nervos periféricos. Então, tem uma situação que a gente chama de neuropatia diabética, que os nervos eles vão ficando machucados por conta desses níveis de açúcar alto e a pessoa pode começar a ter dormência, formigamento, sensação de que o pé está queimando, mesmo o pé estando normal, sensação de que está pisando em algo diferente, mesmo pisando num chão normal. Então, todo o nosso organismo ele vai sendo afetado devido a esses níveis de açúcar alto. E são irreversíveis essas... Alguns são e alguns não são. Então, primeiro ponto que a gente fala, parar o estrago. Controlar esse diabetes. Controlou o diabetes, ali a gente vai tentar, às vezes, entrar com outros remédios para tentar refazer, por exemplo, o caminho dos nervos, porque a gente sabe que o neurônio é uma célula que, via de regra, não se regenera. Então, tem pacientes que acabam convivendo com essas dores crônicas na ponta do dedo, nos dedos, né, nos pés, por conta desse período do diabetes descontrolado. E esse acho que é um outro ponto importante da gente trazer, que o nosso organismo, ele é muito inteligente. E ele tem uma situação que a gente chama de memória metabólica. O nosso organismo, ele lembra se ele foi bem tratado ou não. Então, quanto mais cedo a gente controlar esse diabetes e manter o diabetes controlado, melhor. Eu recebo muitos pacientes que, infelizmente, não tiveram essa orientação pelos profissionais, só disseram, tu tem diabetes, vai para casa, toma esse remédio, ou muitas vezes, né, em negação da doença, que passaram 10, 20, 30 anos com esse diabetes descontrolado, agora chegaram para mim, a gente conseguiu ajustar a medicação, alinhou tudo, agora o diabetes está bem, mas me diz, doutor, agora que meu diabetes está bem, como é que a minha visão está piorando? Como é que eu estou tendo problema da neuropatia diabética? Como é que agora eu estou tendo disfunção erétil? Memória metabólica. Então, todo aquele período que o corpo foi maltratado, a gente não tem como apagar. Então, algumas sequelas, elas permanecem. Por isso que é uma doença que quanto antes a gente fizer o diagnóstico, melhor. Quanto mais certinho a gente levar o tratamento, melhor. E quanto mais cedo a gente controlar, né, e levar tudo certinho, a coisa vai funcionar melhor. O paciente que tem um diabetes controlado vai ter uma vida normal. Então, eu falo bastante com meus pacientes crianças, adolescentes, eu digo, no futuro, né, tu se vê como? Tu se vê viajando, curtindo a tua vida, trabalhando, tendo uma rotina normal, legal, ou indo para Passo Fundo fazer hemodiálise 3 vezes na semana, ou tendo que tirar parte de membros. Então, a gente tem como mexer no futuro do diabetes. E isso eu acho assim, encantador na medicina, a gente poder intervir e a pessoa ter qualidade de vida, envelhecer do lado da família, dos filhos, dos netos, uma vida normal. E o diabetes, ele pode roubar isso. Infelizmente. E a gente torce também para que a saúde pública, né, siga incluindo na sua lista de medicamentos, talvez esses recursos mais eficazes, né, e que chegam aí com essa função de melhorar ainda mais a situação. Doutora, só para nós encerrarmos, algo mais que ficou faltando aqui, claro que se nós, né, quiséssemos, a gente passava o dia aqui. Eu passo a manhã inteira, tá, com vocês, é um prazer. Mas temos aqui um tempo limitado também, claro. Mas se algo ficou faltando e é importante, fica à vontade. O principal é isso, a gente entender o que é essa doença que acomete 10% dos brasileiros. Então, quando a gente analisa, né, a população de Marau, a população da região, saber que 10% tem essa doença. Pois é. E essa... Em Marau é quase 5 mil pessoas, no caso. Exato. Isso a gente entra, né? Isso que você comentou, né? Questão de saúde pública. Porque essas pessoas que não tratarem bem esse diabetes vão ter problemas. Então, essas pessoas vindo a ter problemas da parte renal, isso vai gerar custo para o Estado. Problema de amputação vai gerar custo para o Estado. De visão vai gerar custo, né? Incapacidade de trabalho. Então, é um problema social. É um problema de todo mundo. E eu fico bem feliz de ter essa oportunidade, né? De conversar com você sobre uma doença tão importante e uma doença que a gente tem o que fazer em relação a ela. E tem uma especialidade, né, na medicina que cuida disso. Exato. Doutora Eline, sempre é muito bom conversar contigo já, né, batemos vários papos sobre esse assunto e outros, né. Como é que nós te encontramos nas redes sociais? Quer deixar também algum telefone de contato para o pessoal, né, que ouviu, quer tirar dúvidas ou fazer uma consulta? Sim, com certeza. Acho que é bem importante isso. Então, quem quiser encontrar ali no Instagram, @DRA, né, doutora Eline, DRA Eline, tá no Instagram, no Facebook. E atendo no Centro Clínico Providência, já faz 7 anos que eu atendo lá, né? Sou daqui de Marau, eu sempre brinco que eu nasci no hospital onde hoje eu trabalho. Fico bem feliz com isso.
E atendo lá no Providência, no 3342-3455, mas ali pelo nosso Instagram tem todos os contatos, tem o Instagram, tem o WhatsApp, outras maneiras de nos encontrar. Então, quem ainda não segue, @doutora Eline. Legal, brigadão, viu? Obrigada, Camila. E nós voltamos na próxima quarta-feira, são vários assuntos que nós estamos então compartilhando com quem está acompanhando o Saúde e Bem-Estar Podcast. Até lá!